Olá amigos, cá estamos de novo para mais um A Meu Ver. Hoje escolhi para partilhar convosco uma reflexão sobre o poder. O poder, e veio isso a propósito de esta semana ter sido marcada, em termos de atualidade, pela desistência de Joe Biden na candidatura à Casa Branca. Porque é que uma pessoa com uma idade avançada, com fragilidade visível no seu estado físico e de saúde, qual a razão que explica que uma pessoa que teve uma grande carreira de serviço público e de defesa da democracia, num contexto desse e perante tanta crítica interna americana sobre o seu estado de saúde, se mantém ou se manteve tanto tempo com vontade de voltar a candidatar-se. O poder é de facto uma coisa estranha. O poder seduz, o poder embriaga, a febre do poder. A própria palavra poder, ela tem uma conotação quase diabólica, quase de fetiche, de fascínio. Os poderes, ter poderes. O poder. O que é o poder, na verdade? O poder, nós somos confrontados com ele desde tenridade, desde criança, na nossa relação com os pais, com a autoridade paternal, com o poder paternal. Depois na escola, com o poder do professor, o poder disciplinar também era disciplinar do professor dentro da sala de aula, o poder de dar notas, o poder de passar ou não passar de ano, o poder de avaliar. Depois, mais tarde, quem fizer o serviço militar, o poder naturalmente da autoridade militar, o poder da disciplina militar rigorosa, etc. Depois, quando a pessoa inicia uma carreira profissional, a relação com a empresa é também uma relação de poder. De um lado, a entidade patronal, com o poder disciplinar sobre o trabalhador, com o poder de organização do trabalho, e da parte do trabalhador, naturalmente, em função dos seus direitos e relacionado com os seus próprios direitos, o poder de exercer, por exemplo, o direito sindical ou outro tipo de poderes que o trabalhador, ou de direitos que o trabalhador tem, num equilíbrio, digamos, que a sociedade organizou, arranjou e o direito sancionou para manter essa relação de poderes. Em casa também, se a pessoa casa, se tem uma relação conjugal ou se tem uma família organizada, há um equilíbrio de poderes. Equilíbrio de poderes entre marido e mulher. Há uma espécie de transação permanente dentro do casal e em relação aos filhos também, de forma a manter nessa relação de poderes o equilíbrio familiar. Falamos de poder e naturalmente ocorre-nos imediatamente o poder político e o poder económico e até o poder dos média, o chamado quarto poder, já que os poderes políticos, como sabem, estão essencialmente divididos ou classificados como o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E, portanto, o poder dos média seria o quarto poder. Média de uma forma alargada, incluindo redes sociais, influencers, comentadores, etc. Ora, como é que é a nossa relação com esses poderes? A esquerda normalmente diaboliza o poder económico, o poder das grandes empresas, o poder das corporações, das multinacionais, etc. E a direita normalmente considera que o poder está no Estado. A esquerda acha que o poder está nas grandes corporações económicas, nos grandes interesses económicos. A direita acha que o poder está no Estado e, portanto, que quanto menos Estado, melhor a sociedade viverá. Mas, na verdade, o que é o poder? Como é que podemos definir poder? Eu vi há dias uma definição muito interessante sobre poder que dizia que o poder era conseguir que as pessoas fizessem aquilo que nós queremos que elas façam. Parece uma definição muito simplista, mas, na verdade, ela resume um pouco o poder. E essa reflexão de hoje vai muito relativamente à nossa alieação do poder, ao nosso afastamento do poder. Isso é visível em
toda a Europa, um pouco por todo o mundo, nos movimentos populistas que rejeitam a organização partidária, que rejeitam a política, os políticos. E a questão que se põe é porquê? Porquê? Nós sabemos porquê. Por alguma promiscuidade entre os interesses económicos e o exercício do poder político, visível desde logo nos casos de corrupção, que são perseguidos socialmente, etc. Mas também depois, muitos políticos que depois de deixarem de ser políticos exercem funções em empresas e grandes corporações e no poder económico, numa troca de favores permanente do passado, do presente e, quem sabe, do futuro. E isso leva a que o cidadão duvide do poder. Há, portanto, que, a meu entender, a meu ver, há, portanto, que exercer alguma pedagogia relativamente, pelo menos, a esses dois poderes, ao poder económico e, digo também, ao poder dos média, pela influência que eles têm na formação da opinião, na decisão do cidadão, na sociedade em geral, nos dias que correm. Como fazer pedagogia para o poder político, ou seja, para o cidadão se interessar, para os mais jovens, se interessarem pelo poder político? Não por aquela via tradicional que nos últimos 50 anos se fez em Portugal, da militância partidária, da inscrição em partidos, porque isso, os jovens eles próprios têm algum ceticismo relativamente a essa forma de exercer a política. A política, os jovens, em algum idealismo e purismo, e ainda bem que assim é, entendem que a política é a maneira de servir a sociedade, a forma de servir a sociedade, colaborando na sua organização e na sua gestão organizada da sociedade. E têm razão. É esse o ideal puro da política. Então, em minha opinião, a meu ver, essa reaproximação do cidadão com a política, ela pode-se fazer ou dever-se-á fazer pela proximidade, ou seja, por aquilo que nos está mais próximo. Desde logo, através do poder autárquico, das câmaras municipais, mas essencialmente da cidade, ou da vila, ou da aldeia onde se vive, ou do lugar onde se vive. Não através, se calhar, da própria organização política ou administrativa da autarquia, mas de um ponto de vista cívico, de uma militância cívica. Ou seja, os cidadãos juntarem-se, discutirem, apresentarem propostas, debaterem, promoverem causas, seja ao nível de uma questão local, se aquele espaço deve ser destinado a uma creche, a um jardim público, ou se deve passar ali uma estrada para facilitar o acesso, e as pessoas envolverem-se nessas causas e nessas pequenas lutas de proximidade que fazem com que se possa ver de uma forma mais pura o resultado do exercício da cidadania, na prática do poder cívico. Essa educação para o poder cívico eu acho que é fundamental se fazer desde logo nas escolas, desde muito tenra idade, e depois no dia-a-dia da sociedade, os pais ensinando os filhos, estimulando os filhos a participarem nesse tipo de campanhas, etc. E depois em relação ao poder dos média. Reparem que, em meu ver, o grande problema do poder, ou da relação com o poder, é a ignorância. A ignorância. A ignorância de quem está submetido ao poder e não sabe como reagir a essa autoridade e a esse poder. Ignorância, muitas vezes, também de quem exerce o poder. A má formação do ponto de vista de valores. Porque o poder pode ser bom ou mau, conforme ele é exercido. Dizia-me um amigo há 2 dias, e bem, não há leis más. As leis são más ou boas conforme elas são aplicadas e exercidas pelos profissionais do direito, pelos legisladores, etc. E, portanto, os valores que estão subjacentes ao exercício do poder são essenciais. E esses valores são de quem exerce o poder e detém o poder, mas também de quem está sujeito ao poder, ou contesta o poder, ou se opõe ao poder. Power to the people, dizia a causa. Poder ao povo. Ao povo quem? Não o povo, não a população, não as manifestações, mas o poder organizado do cidadão, o poder cívico. E em relação aos média, a mesma coisa. A capacidade que hoje os média têm de influenciar, de dominar, de mudar a tendência de voto, de mudar a maneira de pensar, de criar hábitos, de alterar relações sociais,
é visível e importante. E as coisas são como são e não vamos acabar com elas. O que há é que ensinar as pessoas, por exemplo, a estarem informadas sobre como se faz televisão ou como se faz notícias nas redes sociais ou como as fake news podem ser distribuídas a grande velocidade, passadas. Na prática, as fake news são o boato do antigamente, não é? E de como isto pode manipular e de que tudo aquilo que as pessoas veem ou ouvem têm obrigação de duvidar. A primeira atitude seria duvidar do que se vê, do que se lê e do que se ouve. E essa pedagogia, essa chamada literacia para os média, é fundamental. E, a meu ver, com grande preocupação minha também, apesar de já estar numa fase mais avançada da vida, mas em relação aos meus filhos, aos meus netos, a meu ver, essa pedagogia não está a ser feita. Não está a ser feita porque ela devia ser feita nas escolas. Devia ser uma disciplina obrigatória das escolas. A literacia para os média. Ensinar as crianças desde o início a verem televisão, a estarem atentas relativamente às redes sociais e ao que passa nelas e ao que é exibido nelas. Era esta a reflexão de hoje. O poder, os poderes, porque é que as pessoas se agarram ao poder e como o cidadão pode, por via da educação cívica e da participação cívica na sociedade, mais próxima, mais local, e também pela literacia para os média, podem equilibrar os poderes em que vivemos. E o poema que escolhi para hoje é de Manuel Alegre. É, a meu entender, dos grandes poetas da língua portuguesa do século XX. A meu ver, melhor poeta do que político, sendo que foi um homem que se bateu muito pela liberdade. E escolhi de um livro dele, dos primeiros livros dele, o poema Trova do Vento que Passa. Ele é, creio que, de 1967, em plena ditadura em Portugal, e é uma modesta homenagem a este grande poeta, que é Manuel Alegre, e, de alguma forma, aos 50 anos de 25 de Abril que este ano se passam. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas, e os rios não me sossegam, levam sonho e deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas, ai rios do meu país, minha pátria à flor das águas, para onde vais? Ninguém me diz. Se o verde trevo desfolhas pede notícias e diz, ao trevo de 4 folhas que morro por meu país. Pergunto à gente que passa, porque vai de olhos no chão. Silêncio é tudo o que tem quem vive na servidão. Vi florir os verdes ramos direitos e ao céu voltados, e a quem gosta de ter amos, vi sempre os ombros curvados. E o vento não me diz nada, ninguém diz nada de novo. Vi minha pátria pregada nos braços em cruz do povo. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar. Como quem ama a viagem, mas tem sempre de ficar. Vi navios a partir, minha pátria à flor das águas. Vi minha pátria florir, verdes folhas, verdes mágoas. Há quem te queira ignorada e fale pátria em teu nome. Eu vi-te crucificada nos braços negros da fome. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo, se notícias vou pedindo. Nas mãos vazias do povo, vi a minha pátria florindo. E a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento, e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Até para a semana.